Olá, pessoal! Hoje daremos continuidade à disciplina de Seminário TCC1 e o nosso foco será a justificativa do projeto de pesquisa. Mas antes de começarmos, vamos recapitular rapidamente alguns pontos importantes que já vimos nas aulas anteriores. Na aula passada, trabalhamos tema da pesquisa, problema de pesquisa e hipótese. Além disso, na disciplina com a professora Jamila, vocês começaram a ver objetivos gerais e objetivos específicos. E em breve também veremos o referencial teórico com a professora Jamila. Portanto, hoje o nosso foco será entender o que é justificativa, qual a sua função no projeto de pesquisa e como elaborá-la, utilizando exemplos claros que vocês podem adaptar para o trabalho de vocês. E o que seria uma justificativa? A justificativa é a seção do projeto de pesquisa onde nós explicamos por que a nossa pesquisa é relevante. Então, ela precisa responder perguntas como: por que esse estudo merece ser feito? Qual que é a sua importância científica e social? Que contribuições ele pode trazer para a prática pedagógica ou para o conhecimento acadêmico? Em outras palavras, a justificativa mostra ao leitor o motivo pelo qual a pesquisa existe e por que vale a pena ser realizada. Uma boa justificativa, ela cumpre com algumas funções importantes. Primeiro, ela precisa ter relevância científica, ou seja, mostra como que a pesquisa preenche lacunas no conhecimento que já existe. Segundo, ela deve ter relevância social, indica como os resultados podem beneficiar a sociedade, as escolas, professores ou estudantes. Terceiro, ela precisa apresentar contribuições teóricas ou práticas. Explica se o estudo oferece novos conceitos, métodos ou recomendações pedagógicas. Quarto, pertinência e viabilidade, ou seja, demonstra que o estudo é relevante e que é possível realizá-lo dentro do tempo e dos recursos disponíveis. E para escrever a justificativa, vocês podem se guiar por alguns passos. Preste atenção. Primeiro, explique a importância do tema. Por que esse assunto merece atenção? Segundo, apresente as lacunas na literatura. O que ainda não foi investigado sobre o tema? Terceiro, mostre as contribuições esperadas. Como que o estudo pode ajudar professores, alunos ou escolas? Quarto, destaque a viabilidade da pesquisa. Ela é possível de ser realizada dentro do contexto escolar em que vocês estão inseridos? Para tornar tudo um pouco mais concreto, vamos para alguns exemplos. Vamos imaginar o seguinte problema de pesquisa. Como que o uso de livros físicos, como gibis e livros infantis, influencia o interesse pela leitura em alunos do terceiro ano do ensino fundamental? Nesse caso, na justificativa, vocês poderiam explicar algo como: vocês podem argumentar que estimular o hábito da leitura nas séries iniciais é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem. E também podem destacar que, apesar do crescimento do uso de tecnologias digitais, é possível que muitas crianças demonstrem maior concentração e envolvimento quando utilizam livros físicos, como livros ilustrados, histórias infantis ou gibis. Sendo assim, a pesquisa se torna mais relevante porque pode investigar se o contato com materiais impressos realmente favorece o interesse pela leitura. E, além disso, ela busca entender quais estratégias pedagógicas podem ser utilizadas pelos professores para estimular esse hábito. Ou seja, a justificativa mostraria por que investigar o uso de livros físicos pode contribuir para a formação de leitores nas séries iniciais. Vamos observar outro exemplo, para ficar um pouquinho mais claro. Imaginem o seguinte problema de pesquisa. Quais estratégias favorecem a participação das famílias no acompanhamento do desempenho escolar dos alunos do quinto ano? Nesse caso, na justificativa, vocês poderiam destacar que a participação da família é considerada um dos fatores mais importantes para o sucesso das crianças. No entanto, muitas escolas enfrentam dificuldades em manter essa aproximação entre a escola e a família. Nem sempre os responsáveis conseguem participar das reuniões escolares, acompanhar as atividades ou mesmo manter um diálogo constante com os professores. Assim, vocês podem justificar a pesquisa explicando que investigar formas de fortalecer essa parceria
da escola com a família, pode contribuir para melhorar o acompanhamento e o desempenho escolar das crianças, né? Além de favorecer o processo de aprendizagem dos estudantes. Dessa forma, a pesquisa pode ajudar a identificar estratégias que aproximem as famílias da escola e fortaleçam esse vínculo educativo. Vamos ver mais um exemplo, para ficar ainda mais claro. Imaginem o seguinte problema de pesquisa. Como a qualidade da alimentação influencia o desempenho acadêmico de alunos do 4º ano do ensino fundamental em escolas públicas? Nesse caso, a justificativa pode destacar que a alimentação adequada está diretamente relacionada ao desempenho físico e cognitivo das crianças. Vocês podem explicar que hábitos alimentares inadequados podem interferir na concentração, na memória, no rendimento escolar. Assim, a pesquisa se torna relevante porque pode ajudar a compreender se a qualidade da alimentação das crianças está relacionada diretamente com o seu desempenho na escola. E, além disso, os resultados dessa pesquisa também podem contribuir para discussões sobre educação alimentar, saúde infantil e práticas pedagógicas que promovem hábitos saudáveis no ambiente escolar. Vocês entenderam? Vamos para algumas dicas práticas. A justificativa, ela não precisa ser algo longo, muito extenso, mas ela precisa ser clara e objetiva. É importante que a justificativa sempre conecte ao problema de pesquisa. Então, ela deve explicar por que investigar essa pergunta é importante. Inclua tanto contribuições técnicas para o conhecimento científico, quanto práticas para as escolas, para os professores ou para os alunos. E evitem justificativas genéricas. Por exemplo, este tema é importante porque é relevante. É preciso mostrar o que torna a sua pesquisa relevante e única. Então, vamos recapitular. O que aprendemos hoje? O que é justificativa? Qual a sua função no projeto? E como ela deve ser estruturada? Com isso, vocês terão os elementos necessários para escrever a justificativa do seu TCC, preparando o caminho para o referencial teórico, que vocês, em seguida, na disciplina de Oficinas de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica, trabalharão. E antes de encerrarmos a aula de hoje, eu gostaria que vocês anotassem a atividade dessa semana. A tarefa será escrever a justificativa do projeto de pesquisa de vocês. Para isso, retomem os elementos que já foram definidos até agora: o tema da pesquisa, o problema de pesquisa, a hipótese inicial, os objetivos que vocês trabalharam na outra disciplina. A justificativa, ela deve explicar por que investigar esse problema é importante. Vocês podem pensar em algumas perguntas orientadoras para ajudar na escrita. Por que esse tema é relevante para a área de educação? Pensem nisso. Que contribuição essa pesquisa pode trazer para professores, para escolas, para os alunos, para a comunidade de modo geral? Que aspectos dessa questão ainda precisam ser mais bem compreendidos? Lembre-se de que a justificativa não precisa ser muito longa, mas precisa ser clara, coerente e bem fundamentada. O objetivo dessa atividade é que vocês comecem a conectar todas as partes do projeto, mostrando por que a pesquisa de vocês, que vocês estão planejando, realmente merece ser realizada. Na próxima etapa da disciplina, vocês irão avançar para o referencial teórico, onde começarão a dialogar com autores e estudos que já investigaram temas semelhantes. Então é isso por hoje. Bom trabalho na escrita da justificativa e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!